Você está ao vivo, Ricardo Ventura, e hoje vamos chamar o Dr. Sadi para falar de vários transtornos, inclusive do psicopata, que é uma coisa que atrai muitas pessoas. Aê! Apareceu! Dr. Sadi! Chama duas pessoas, amigas, especiais, que querem, que gostam, né, que querem. E outra, nós vamos quebrar muitos mitos hoje, né? Muitos mitos, que as pessoas sempre falam, psicopata, narcisista, psicopata, porque todo mundo agora é psicopata e narcisista, né? Então, Dr. Sadi, que é um especialista, um psiquiatra, vai desvendar tudo isso pra gente. Então, chama todo mundo. Vamos começar. Mais uma vez, dê os coraçõezinhos. Quanto mais coraçãozinho vocês derem, mais gente vai chegar aqui e mais gente vai ter essa aula com o Sadi. Sadi, dê a sua carteirada, fala aí suas especializações, quem que você é, onde você atua, onde você trabalha. Quem é Sadi? Meu nome é Sadi Lanzarin, sou médico psiquiatra. Além do consultório particular, trabalho no serviço de emergência psiquiátrica. Sou de Sorocaba, interior de São Paulo. Pertinho, né? 40 minutinhos de São Paulo. Trabalhava, dava aula também na PUC. Lá eu falava principalmente sobre álcool e drogas. Mas minha paixão, que inclusive eu fazia, que era a entrevista com presidiários, era voltado para o transtorno de personalidade e, em especial, psicopatia. Desde que eu fui entrar na medicina, antes de entrar na medicina, que me fez querer medicina era psicopatia. Então, assim, tem muita gente que entra, não, eu quero ser cirurgião plástico, quero... Não, a minha era como entender a mente das pessoas, e principalmente as mentes mais estranhas. Era isso. Nossa, que me motivava. Que legal, cara, que bacana. Então, você, além de ter o seu consultório, você atende também uma emergência, é isso? Trabalho no serviço de emergência no hospital regional. Então, lá onde a gente pega realmente as curvas de rio, né? Os pacientes que chegam surtados e... É isso que eu ia falar. Ou seja, você tem contato diariamente com pacientes. E pacientes, como você falou, maior nível ali de surto e tudo acontecendo ao mesmo tempo agora. Então, não é só teoria, né? Você não sabe, você aprendeu na faculdade na teoria, mas você tá ali todo dia com as pessoas com transtorno ali e tudo mais. Eu atendo em média por mês 500 pacientes. Então, assim, são 500 pacientes por mês. Então, assim, como você falou, além da experiência, vamos dizer assim, de livro, não tem como falar 500 pacientes por mês. Se você não aprender, não tem como. É mais de 5 mil pacientes por ano. Então, é na prática ali o negócio. E vamos lá. Então, vamos lá. No geral, o que é? Você deve ter construído aí o seu script aí. Não sei se eu vou atrapalhar no seu script ou ajudá-lo. Então, se eu estiver atrapalhando, você ignora a minha pergunta e vai... Não, é sério. E vai na sua carreira aí. Tem uma linha geral, o que é o transtorno, e depois existe essas submodalidades, os primos, né? Os caras que são meio que dentro de alguns núcleos. Dá essa visão geral pra gente. Então, Ricardo, vamos lá. Só para deixar claro, quando a gente está falando da psiquiatria em si, a gente tem as doenças mentais. E aí a gente tem depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, ansiedade, síndrome do pânico e por aí vai. E aí a gente tem uma coisa que é um pouco diferente, que também faz parte da psiquiatria, que não é uma doença mental. Se chamam os transtornos de personalidade. E o que são esses transtornos de personalidade? Existem o que são doenças de fato mentais. E aí nas doenças mentais, por exemplo, na esquizofrenia, falando de forma bem direta, bem leiga, né, até, para ficar simples, a gente tem uma alteração cerebral por excesso de dopamina, que são várias teorias para a gente tentar explicar, a gente tem uma doença mental de fato, em que o paciente pode ter alucinação e por aí vai, tá? Então, assim, é um paciente que é previamente normal e a partir de um momento ele tem uma quebra e ele passa a desenvolver uma doença. Então, assim, na depressão, ninguém nasce com depressão. Um bebê não tem depressão. Um bebê com 10 dias não tem esquizofrenia. Uma criança não é para ter depressão, esquizofrenia, por aí vai. Lógico, tem depressão infantil, outros 500, mas assim, tem uma quebra de um funcionamento. É uma criança, por exemplo, que vai ter uma depressão, uma criança de 12 anos que vai ter uma depressão. Ela era normal, estava tudo bem, de repente ela começou a ficar triste, isolada e por aí vai, e abriu um quadro de depressão. Essas são as doenças mentais, as doenças da psiquiatria. E aí a gente tem uma coisa que é um pouco diferente, se chama transtorno de personalidade. O que é um transtorno de personalidade? É um jeito de ser da pessoa. O que isso significa? A pessoa é assim. Ela não tem uma quebra. Não é que assim, do dia pra noite eu acordei sendo psicopata. Eu acordei sendo borderline. Eu acordei sendo narcisista. Isso não existe. Você é desde sempre. Desde sempre. Inclusive, eu queria fazer até uma provocação, Ricardo, se você me permite. Tudo, meu amigo. Porque você pode tudo aqui, meu.
Inclusive, eu fiz essa provocação no grupo lá do Linguagem Silenciosa e ninguém acertou. Então, vou fazer uma provocação e depois a gente esclarece isso no final, que são umas afirmações sobre psicopatia. Então, eu fiz 6 afirmações sobre psicopatia lá no grupo e falei, 4 estão erradas, uma tá parcialmente certa e uma está correta. E eu vou partilhar agora essas 6 afirmações e depois a gente vai discutir no final, quando for falar de psicopatia, o que é certo e o que é errado nisso. Primeira afirmação, o ambiente tem influência no psicopata. Segunda afirmação, a pessoa só desenvolve psicopatia após algum tipo de abuso na infância. Terceira afirmação, o psicopata pode regenerar. Quarta, o psicopata não tem sentimentos. Quinta frase, todo psicopata é inteligente. E a última, o psicopata que cometeu um crime grave, ao sair da cadeia, vai cometer de novo? Legal. Vamos deixar para o final para responder isso aí? O que é verdade e o que é mentira? Eu acho que eu vou acertar, mas eu vou fazer o seguinte. Depois, no final, a gente coloca o gabarito aí, se é verdadeiro, falso. Como é que vai ser o gabarito? É verdadeiro, falso e tem alguma... Isso. Eu coloquei com 4 falsos e 2 verdadeiros. O que é parcialmente certo, é certo. Tá, 4 falsos. Você já deu até uma dica, né? 4 falsos e 2 verdadeiros. Vai ter que encaixar nisso aí, né? Isso. Então vamos lá, vamos começar então com o psicopata, porque é um que atrai bastante e é o que tem bastante equívocos, né? Porque o que acontece? Vamos lá. Eu vou contar um que eu sempre percebo isso nas minhas análises. As pessoas dizem assim, vê uma pessoa ruim ou uma pessoa fria, né? Uma pessoa, um bandido, vê uma pessoa maldosa e fala assim, nossa, é um psicopata. Porque parece que as pessoas pegaram a palavra psicopata, que é uma definição da psiquiatria, e jogaram como um adjetivo de uma pessoa má, né? E não tem nada a ver. Como narcisista. Uma pessoa que é aparecida, uma pessoa que é opulente, uma pessoa que é proativa, uma pessoa que é convicta ali no seu taco, né? As pessoas falam, nossa, é narcisista, é narcisista. E, na realidade, as pessoas estão pegando termos. Inclusive, eu já vi até um pessoal aí dividindo, que é pior ainda, dividindo as pessoas em... ela tem não sei quantos % de psicopata. Tipo assim, como por cento de psicopata, porra? Né? Tipo, a pessoa tem tantos % de esquizoide, cara. Tipo, como? Mas, enfim, dá aí as características do psicopata nato, né? Daquele que você fala, cara, tem que gabaritar isso aqui para ser um psicopata. Lembrando também que você vai falar também dos traços, né? Que isso é uma coisa também que as pessoas não entendem, né? Você não precisa gabaritar. Nós vamos falar daquele nato, daquele gabaritado. Mas depois vamos falar dos traços. Diz aí, primeiro o psicopata. Vamos embora. Então, antes de falar do psicopata, só para a gente entender um pouquinho o que é o psicopata, tá? Para a gente entender o que é. E o que é uma pessoa que tem transtorno de personalidade, que a psicopatia é um tipo de transtorno de personalidade. Então, primeiro a gente tem que entender o que é personalidade, Ricardo. Personalidade é o combo de 2 coisas, que é temperamento e caráter. Então, assim, é muito comum a gente escutar, nossa, essa pessoa tem uma personalidade. Todos nós temos uma personalidade, né? E aí, o que é? É um combo de caráter e temperamento. Caráter é algo que a gente forma a partir do nosso crescimento, da nossa evolução. Então, assim, a gente vai aprendendo com educação, com escola, com tudo mais, a gente vai tendo essa formação do nosso caráter. Temperamento é uma coisa intrínseca nossa, é uma coisa que nasce com a gente. E aí eu gosto de dar um exemplo muito legal, que é, por exemplo, você pega gêmeos, crianças nasceram iguais, do mesmo lugar, com a mesma família, tudo igual. E aí um gêmeo passa a madrugada toda chorando e o outro é tranquilo, dorme, não acontece nada. O caráter não teve nenhuma influência nesse momento. É uma criança, acabou de nascer. Então, assim, ela é puramente temperamento. E aí, por que uma chora, é chata, passa a madrugada toda acordando os pais e a outra não? Por causa do temperamento. Esse combo que forma o caráter, acaba formando a personalidade da pessoa. O combo de caráter e temperamento. O que acontece? Ou seja, a gente não nasce com uma folha em branco. A gente nasce com um certo, talvez até predisposto a um tipo de temperamento e o meio talvez influencie os gatilhos de abrir ou fechar aquilo que eu vou ter, talvez. O Jung falava muito do inconsciente coletivo, de você trazer de forma que ninguém sabe, mas de uma forma como herança, né? De você trazer alguma coisa ali. Mas, enfim, tem muita coisa, como a gente fala, a gente não tem como provar, mas a gente tem como diagnosticar. Isso que eu acho que é muito legal para as pessoas entenderem, né? Você não tem como provar por A mais B com uma conta matemática científica, mas você tem como diagnosticar o fenômeno, que é isso que você está falando, né? Então, porra, legal pra cacete. E aí? Continua.
Então, a partir daí, a partir dessa alteração da personalidade, a gente tem os transtornos da personalidade, o próprio nome diz. E entre eles, a gente tem o transtorno de personalidade antissocial, que é o psicopata. Existe uma divisão, tem gente que considera a psicopatia uma forma mais grave do transtorno de personalidade antissocial. O Robert Hare, que é o grande estudioso no Canadá de psicopatia, ele separa dessa forma. Ele criou até um grau, não seria um grau, mas seria para avaliar se a pessoa é só antissocial ou se ela é psicopata de fato. Seria uma grave do antissocial. Tem gente que concorda com isso, tem gente que é tudo a mesma coisa. Mesma coisa do sociopata, do psicopata, que existe essa discussão, mas que acho que não vem ao caso no momento, né? Mas assim, e o que seria isso? O que tem essa pessoa que tem esse diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial ou psicopata? Ela tem como característica marcante desde sempre, então, desde a infância. Então não é uma coisa assim, ó, nossa, ele era normal até os 18 anos e aí ele virou um psicopata que saiu matando as pessoas. Isso não é psicopata. Isso é importantíssimo ser dito, Ricardo. Ninguém vira psicopata do dia para a noite. Exato. Tá? A pessoa é psicopata, ela nasce psicopata. Obviamente, no início do quadro, com 5, 6 anos, ele não vai pegar uma faca e sair matando 50 pessoas. Mas você vai ver alguns sinais que nos fazem pensar, olha, essa criança é diferente. Essa criança tem alguma coisa assim que chama atenção. E aí tem algumas coisas que são principalmente a questão de viver à margem da lei. Então, assim, é uma criança que sempre que pode dar conta uma mentirinha a mais, mostra não ter muito afeto pelos animais, bichinho de estimação. Então, assim, é muito comum maltratar os bichinhos de estimação. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que pegou um coelho que ela tinha, com 11 anos, pegou o coelho e jogou ele na parede. O que a gente nota, né, de tantas conversas que a gente já teve, desde criança, você começa a ter fenômenos aí, né? Você consegue identificar. Ou seja, ela é uma criança menos empática, ela judia, às vezes, de animais ou de crianças menores, ela conta mentiras, ela tenta se safar de responsabilidades, ela não entende regras sociais de comportamento, e aí você já começa a falar, opa, ela pode ser um futuro adulto psicopata. Exato, porque assim, você tem algumas características, por exemplo, uma criança. É muito comum, quando você pensa em pré-escola, escolas, primeiras séries, aquela criança que chega assim, sempre com um objeto, sei lá, com o celular da moda, uma coisa do tipo. E aí, pensa nessa cena. Uma criança que sempre foi a mitidinha, a patricinha, e por aí vai na escola. Sempre andando com as melhores coisas. Aí, de repente, ela deixa cair o celular da moda. Ninguém tá vendo. Tem essa pessoa atrás vendo que caiu esse celular. Você tem 3 formas de agir. Uma forma de agir, a partir do momento que caiu, é você pegar e devolver pra pessoa. Por mais que a pessoa seja chata, irritante e tudo mais. A segunda forma é você pegar, você leva pra casa, fica pensando, putz, eu peguei, mas será que foi certo fazer isso? Por mais que ela seja rica, mano, putz, sei lá, será que não vai fazer falta? Será que ela não vai Você apanhar? tem uma culpa. Mas a gente que não é um psicopata, a gente tem um anjinho para falar assim, cara, você tá fazendo merda. Você tá fazendo algo que não é para fazer. Seria isso. Exatamente. Você tem o que a gente fala que é empatia. Coloca no lugar do outro. E tem remorso. Quando você faz alguma coisa errada, por mais que você fale na raiva, fiz e tal, não, depois bate essa questão de, uma questão até moral, né? Deveria ter feito mesmo. O psicopata, o que ele faz? Caiu o telefone, ele pega o seu telefone, põe no bolso, foi chegar em casa e dorme. Ele vai pensar, foi bom pra mim. Que bom que perdeu, né? É assim que funciona o cérebro do psicopata. Então, tem muita gente que fala, inclusive já vou responder mais ou menos uma das questões, né? Psicopata não tem emoção. Ele não sente nada. É um absurdo você falar isso, que ele não sente nada. O psicopata não sentisse nada, ele não faria nada. Ele ficaria na cama, deitado o tempo inteiro. Isso é uma das coisas, Sadi, que é importante você frisar, porque existem muitos mitos, né? E principalmente pessoas que falam, às vezes sem o estudo, e às vezes sem, inclusive, a dinâmica que você tem de atender 500 pessoas por mês. Então, quando as pessoas falam assim, mas eu vi na Netflix o seriado do Dexter, ele não sente nada. Fala assim, então, você viu na Netflix, você não viu num estudo acadêmico, você não foi conversar com um psiquiatra atuante. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas o psicopata não sente nada. Não, ele não sente empatia, ele não consegue sentir a dor do outro. Ou seja, ele busca o prazer, né? Ele, logicamente, ele sente, às vezes, a ansiedade de ser pego ou não, até porque ele quer que aumente ainda essa ansiedade de ser pego ou não. Ele, inclusive, pode ter carinho, que é uma coisa que as pessoas não percebem. Carinho, gostar é uma coisa, diferente da empatia, com pessoas que estão próximas dele. Ele pode, inclusive, criar uma família e as pessoas... Não, mas ele finge. Não, ele tem. Tanto que se ele não sentisse carinho, desejo, ele não guardaria os seus troféus, que é peça de roupa, às vezes um pedaço do corpo, crânio.
e tudo mais. Então, isso que as pessoas às vezes falam assim, ah, não, mas o psicopata não sente nada. Não, ele não sente, é justamente a empatia, a regra do outro, aonde termina a minha vontade e começa a do outro. É isso que para ele não enxerga, ele não entende. Agora, as outras emoções, claro que ele entende, é claro que ele, senão você falou, ele ficaria lá vegetando. Show de bola você falar isso para as pessoas aprenderem um pouco mais. Inclusive, depois eu vou falar sobre um transtorno de personalidade em que existe isso, da pessoa não sentir absolutamente nada e a pessoa viver no mundo dela. Mas spoiler, né? Vamos por partes, sem ainda chegar nessa parte. Vamos por partes. Mas o que acontece é isso, ele tem sentimentos, ele vai em busca das emoções. Se ele não buscasse emoção, por que ele ia querer, por exemplo, matar, esquartejar, depois esconder, depois mandar, por exemplo, tem alguns que tem a característica de mandar cartinha pra polícia, que a gente tem os grandes, né, pensando nos grandes psicopatas. Tem algumas coisas que eles fazem para chamar atenção, porque causa uma emoção a mais. O que eles têm, que as pessoas têm uma dificuldade de entender, Ricardo, é que o limiar do prazer do psicopata é diferente do meu e do seu. Essa é a questão. Assim, o que me dá prazer? Estar com a minha namorada me dá prazer? Me dá prazer. Estar jogando futebol me dá prazer? Me dá prazer. Ver o jogo de bola, ver meu time jogar, dá prazer? Às vezes, né? Sou São Paulino, às vezes eu sofro um pouquinho. Mas isso acontece. No psicopata, o nível do que dá prazer pra ele é outra coisa. Então, assim, não basta pra ele simplesmente sair com a namorada. Isso não adianta. Ele não dá prazer pra ele. Mas ele encontrar uma mulher X, pancar ela e depois matar, isso gerou um prazer pra ele. Ele cria todo um ritual de sedução e não sei o quê, como acontecia com o maníaco do parque. Como que era pra ele? Ele ia até o metrô, procurava, aí ele passava aquela história pra elas. Ele conseguia identificar, porque isso é uma capacidade muito legal que o psicopata tem, que é uma inteligência emocional. E é diferente de uma inteligência formal. Uma inteligência emocional do quê? Olha, eu olhei aquela pessoa, nossa, essa pessoa, eu acho que ela é frágil. Eu acho que ela tem alguma coisa que eu vou conseguir chegar nela, com um papo legal, eu vou conseguir convencer essa mulher a fazer o que ela quiser, o que eu quiser dela. E aí ele chegava e fazia. Porque o quê? Inteligência emocional de identificar. E sabe o que eu acho interessante, Sadi? Essa é outro mito que as pessoas têm. Nossa, o psicopata ele é muito inteligente, Existem psicopatas que são muito inteligentes até porque tiveram uma educação formal. E como você tem pessoas que não sabem nem dialogar direito, como o maníaco do parque. Né? O maníaco do parque, o Francisco, ele não consegue nem dialogar. Diferente do Ted Bundy, que acabou se defendendo com o juiz. Ele mandou o advogado embora e falou, não, eu vou me defender. Né? Então você vê os extremos. O Ted Bundy é um cara extremamente formal ali, ele tem uma inteligência formal, além da inteligência emocional, que ele sempre consegue seduzir quem está em volta dele. É um absurdo o quanto que esses caras... É que não falo, esses caras são tão bons no papo, se você não soubesse que eles eram... Isso que eu quero que você fale na sua experiência do dia a dia. Mas o que eu percebo cara... se você não soubesse que o Ted Bundy era o Ted Bundy, Richthofen era Richthofen, que o do Parque era do Parque, você convidaria o cara para tomar uma cerveja. Você falasse, cara, você é um cara legal, porque eles têm uma capacidade empática muito grande. Isso é que é louco, né? Eles não têm a empatia, mas eles conseguem seduzir de uma maneira muito. Tanto é que eu falei isso lá atrás, naquela do Gugu, quando eu falei assim, ela tá seduzindo o Gugu, tá claro. E as pessoas, ai, Gugu é gay. Como se sedução fosse só para sexo. E aí eu recebia feedback de muitas pessoas dizendo, cara, você descreveu a Suzane. Aí depois o Ulisses fez o livro, né, o best-seller da Suzane, também falou, cara, é exatamente isso que você falou, Ricardo. Ela conseguia seduzir promotor, juiz, toda da prisão. E o que você fala pra gente sobre isso? Primeiro que esse mito, então, cai por terra. Ou seja, não é que eles têm uma inteligência formal, eles têm uma inteligência emocional muito grande para conseguir pescar as vítimas, né? Eles têm aquele padrão, né? Eu quero esse tipo de vítima, eu quero esse tipo de presa para eu conquistar. E parece que eles vão aprimorando os degraus, né? Eles querem cada vez mais difícil para que ele fale, uau, essa eu consegui cair na minha lábia. Como é que é isso daí? E como é que é o dia a dia que você convive com psicopatas? Os caras são extremamente sedutores? Como é que é isso? Então, isso é bem interessante, porque quando eu estava atendendo os pacientes presos, eu atendia de um presídio que era essencialmente de estupradores. Então, assim, eram histórias pesadas, todas elas, né? Só que eu tinha uma característica que era de não perguntar
que o que o cara tinha feito. Pra eu conseguir conversar com ele naturalmente, sem um pré-julgamento que ia ser natural, assim. O cara estuprou uma criança de 5 anos. Era óbvio que eu ia olhar diferente. Então eu tentava não ver ele dessa forma. E simplesmente conversava com ele. E deixava ele falar. Falei assim, o que aconteceu? E deixava ele... E, cara, o papo com eles é muito interessante. Eles não são pessoas monótonas, que você fala assim, nossa, que preguiça, vou ter que... Não! É muito legal. Óbvio, eles distorcem muito a história. Então, assim, eu vou brevemente falar de uma história que era de um cara que tinha estuprado um menino de 8 anos de idade. E aí, eu perguntando, ele contou, né? Ele contou que ele tinha acontecido e tal. Eu falei assim, mas por quê? Na visão dele, o que tinha acontecido era o seguinte, ele mereceu. Porque ele ia lá toda vez e me enchia o saco. Ele ia lá toda vez, batia na porta, abria a porta, eu tava no meu quarto. Ele ia lá, mexia na janela. Uma hora foi lá e eu cansei disso. E aí tinha um outro que eu acho super interessante, Ricardo. Esse eu acho que é a história do psicopata. Ele já tinha sido preso por matar e esquartejar uma pessoa, tá? E aí ele foi solto depois de 30 anos de prisão, né? E aí ele acabou sendo internado de novo por outros motivos. E aí, eu conversando com ele, ele me contou que ele, lá na cadeia, ele tinha matado um presidiário. E aí eu perguntei o porquê. E a explicação dele, do ponto de vista psiquiátrico, é incrível. Ele falou assim, o cara se vestia com roupas que lembravam a minha mãe. E eu não queria lembrar da minha mãe enquanto eu estava preso. Porque, nossa, é muito ruim que eu lembre da minha mãe preso. E ele ficava lá usando roupa que lembrava a minha mãe. Um dia eu virei para ele e falei assim, não use mais essa roupa. E ele foi lá e usou de novo. Então eu não vi alternativa. Eu tenho que matá-lo. E matou. Então, e a culpa era do cara. Uma coisa que eu percebi, Sadi, nos meus estudos, nas minhas pesquisas, e eu percebi isso por causa da linguagem, obviamente, puxando não para a psiquiatria, puxando para a narrativa, né, puxando para a linguagem silenciosa, porque às vezes as pessoas falam assim, mas Ricardo, você só analisa? Não, eu pesquiso, eu faço estudo, eu confronto, aí eu vou atrás dos meus mestres, vou perguntar para os psiquiatras, psicólogos, tudo mais, para ver se o que eu estou descobrindo tem um fundo de sentido. A gente sempre troca essa bola, né? E eu fico lisonjeado, porque, porra, como é que pode um psiquiatra com essa janela toda e ainda lá se inscreve no linguagem silenciosa para aprender com esse maluco aqui? Tipo, esses caras são mais malucos que eu, que não é possível. Mas, Sadi, olha que legal isso. Olha o que eu descobri nas minhas pesquisas. Todos eles têm uma narrativa que as pessoas só morreram porque elas vacilaram em algum momento. Todos, na realidade, todos os psicopatas têm... outro mito. As pessoas acham que a armadilha do psicopata é perfeita. Ou que o psicopata vai agir de maneira violenta para pegar suas vítimas. Eu praticamente não encontrei nenhum. Eu não encontrei nenhum. Tipo assim, esse cara que você comentou, ele não foi lá na cela do cara e falou, vou te matar, desgraçado. Ele foi o culpado de ter morrido. Por exemplo, vou dar um exemplo. Ted Bundy, ele botava lá um gesso, mancava, as meninas que ficavam com pena dele e ajudavam ele, eram essas que iam morrer. Aquelas que não caíam na sedução dele, sobreviviam. E tudo bem. O Maníaco do Parque, ele chavecava várias meninas. Aquelas que caíam no chaveco dele, é as que ele matava. E era por causa disso. Ele falava, por quê? Sabe que você está morrendo? Porque você é uma vagabunda. Porque você nem me conhecia, desceu do ônibus e está aqui comigo no meio da mata. Então, sempre a culpa era do outro. E ele é como se fosse assim, você tinha a chance de não cair nas minhas garras. Você caiu por culpa sua. A Suzane, por exemplo, aquela história de eu quero... Aí a Suzane, aí que tá, que talvez vai entrar numa outra pergunta. A Suzane, eu quero que você fale, obviamente... Né? A gente está especulando, supondo que a gente não está olhando para ela e conversando com ela. Mas a Suzane, eu até falei isso em um outro vídeo, falaram assim, Ricardo, você acredita que a Suzane, ela mataria alguém se ela saísse da cadeia? Eu acredito que não. Ela poderia convencer alguém a fazer algo ruim. Talvez, como as pessoas conhecem já ela, talvez não cairiam na armadilha de matar alguém, mas dar um golpe, roubar, enfim, fazer outras coisas. Mas qual foi o motivo da Suzane matar os pais? É como você falou, meus pais não me dão liberdade. E eu quero ter liberdade para fazer festas, para curtir, para viajar. Então, tiro os meus pais e soluciono o problema. Ou seja, a cabeça deles é muito prática, né? É tipo assim, o que está me atrapalhando? É o cara com a roupa vestido que quer lembrar minha mãe? Eu vou matar o cara. O que você fala disso tudo aí? Então, exatamente o que você falou, Ricardo, sobre a questão da Suzane. Direto perguntam, mas Suzane tem que ficar presa?
não pode sair, porque se ela sair, ela vai matar mais todo mundo. Obviamente que eu posso estar errado, mas assim, eu tenho uma quase convicção que a Suzane solta nunca mais vai matar ninguém. Convicção. Posso falar isso. Por quê? Primeiro, porque a Suzane é uma pessoa pública e é uma psicopata com um nível de inteligência alto. Não é um nível, não é o maníaco do parque. Então, assim, ela sabe o que ela pode ou não fazer nesse momento. Ela sabe que se alguém ao redor dela, próximo, ou alguma coisa que lembre ela morrer, ou acontecer alguma coisa, ela sabe que a consequência vai ser pra ela. Ela tem essa inteligência pra falar assim, eu não vou fazer de novo. Porque se eu fizer alguma coisa, aparecer alguém perto de mim e acontecer isso, vai chamar muita atenção. Só que entra no segundo ponto que você falou. Então isso significa que ela vai sair regenerada, pronta pra vida em sociedade e tal? Então ela não vai matar alguém, mas ela não vai conseguir não fazer nada de errado. Andar na linha. Exatamente. Ela não Isso vai não. conseguir fazer nada de errado. Ela vai, porque o grande prazer dela é manipular as pessoas que estão em volta dela. E ela vai manipular essas pessoas para os seus objetivos pessoais. E outra, o que é interessante é o seguinte, né? Eu vi um comentário assim, o psicopata faz tal coisa por tal coisa. Lembrando que não é uma caixinha fechada hermética. Todos os psicopatas vão ter todos comportamentos iguais e motivos iguais. Que nem tem uns que eles vão escalando a sexualidade. Querem fazer sexo, daqui a pouco querem fazer sexo violento, daqui a pouco querem fazer sexo violento mordendo, daqui a pouco querem fazer sexo violento e matando, daqui a pouco querem fazer sexo violento matando e com o cadáver. Daqui a pouco querem fazer sexo violento matando com o cadáver e guardar um pedaço da genitália para... Esse cara é o que muitos descrevem que eles vão cada vez mais, corrija se eu estiver errado, psicopatia com transtorno obsessivo compulsivo, onde você quer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Agora, tem aquele psicopata que você é um problema na minha vida, então eu vou eliminar você. Tá bom, ele não tem raiva da pessoa, ele não tem, mirabolante, eu vou pegar. Não. É tipo assim, cara, você tá atrapalhando minha vida. Pá, acabou. E segue. É como você falou, chega em casa e aí entra numa questão que é uma das afirmações lá, que é a correta, que é o seguinte, que a pessoa fala assim, mas então os psicopatas são esses que matam todo mundo, que matam várias pessoas, fazem esses crimes horrendos, né? Não tem psicopata. Então a gente fala do ambiente, da questão do ambiente. Então tá, o cara nasceu, é um multimilionário, é um bilionário, filho de político e tal. Ele precisa utilizar a psicopatia dele pra sair matando as pessoas? Não. Não. Ele não pode utilizar essa falta de não ter remorso, não ter empatia, para, por exemplo, virar um político, desviar dinheiro, roubar das outras pessoas e ficar tranquilo com isso? Sim. Mas daí alguém vai descobrir que ele roubou. Aí eu mando matar, entendeu? E outra, que uma coisa engraçada, eu vou misturar um pouco de psicologia com a psiquiatria, eu vejo que todo psicopata, ele tem uma pulsão ali da libido, ou seja, libido no sentido não de sexo, mas da libido da energia psíquica. Ele tem uma pulsão muito grande que ele precisa liberar. Ele precisa liberar essa pulsão. E aí, alguns descobrem liberar essa pulsão fazendo um sexo extremamente violento, onde termina, às vezes, na morte. Outros, eles querem criar esse quebra-cabeça para que essa pulsão é liberada nesse jogo de xadrez de qual que é a vítima certa, vou deixar uma pista. E tem aquele que vai fazer a pulsão de, cara, eu preciso soltar isso para fora. O que eu vou fazer? Roubar. Eu vou roubar. Eu vou roubar pra caramba e vou me sentir o bom da boca, vou me sentir ali o cara mais legal, porque eu consegui. Mas matou velhinho, a sua corrupção matou um monte de velhinho. Dane-se. Tipo assim, a pessoa não... O psicopata que eu percebo, a vítima, ele não tem o ódio da vítima. A vítima faz parte do jogo. É tipo assim, ele não fica, eu vou pegar aquela pessoa porque aquela pessoa tem um ódio. Não, faz parte do jogo. Ele faz parte do jogo. Eu quero acabar com esse cara porque ou ele tá dentro da minha alucinação, né? Como o cara que falava assim, porra, você lembra a minha mãe, vou tirar você fora. Ou ele tá dentro do jogo, que fala assim, cara, eu quero uma pessoa assim. Jeff Dahmer, olha que interessante isso. O Jeff Dahmer, sabe qual que era o maior tesão dele? Muitas pessoas falam assim, nossa, ele matava negros e não sei o quê. E ele foi muito enfático na reportagem. Falou, não, eu não ia atrás de negros. Eu ia atrás de pessoas bonitas, atraentes. Tanto é que ele fala, eu matei negro, eu matei latino, eu matei branco. Mas a procura dele, e ele era homossexual, era por pessoas mais morenas, com a pele mais morena. E, obviamente, o negro tem uma pele mais negra. Então, isso atraía. E ele escolhia, ele ia nos barzinhos e falava, esse é o cara mais tesudo da noite. É esse que eu vou conquistar. E aí, olha que loucura, se ele caísse na lábia dele, era o ticket para a morte. Então, era tipo, quem mandou você cair na minha lábia? Agora eu vou te matar. Então, existia essa elaboração. Se você não caísse na minha lábia, ele não ia ficar te esperando na saída para te esfaquear. Você entendeu a sacada? Que acho que
Tipo, não existia um ódio mortal específico. Eu falo, não, tem que ser, eu vou matar. Passava por ele e ia falar, beleza, até vou dar um high five ali, ó, high five, e ia para casa. Agora, aquele que caía, que ia até o apartamento dele, aí esse não escapava. Então a gente tá quebrando muitos mitos hoje aqui, né, cara? Não, muito. Então, até essas frases falam isso, né? Então, o que eu trouxe no início, que era justamente isso, a gente debater essas crenças que normalmente existem, como você mesmo falou, a gente está tirando muitos mitos que são criados do psicopata e algumas coisas que a gente vê que é popularmente falado. Então, assim, essa pessoa é psicopata porque ela matou alguém. Não necessariamente. Não é porque a pessoa matou alguém que ela é um psicopata. A gente pode discutir isso por N motivos que aconteceram para chegar até esse ponto. Então, assim, o que a gente tem de fato? O psicopata é uma pessoa que é assim desde sempre, apresenta um comportamento fora da lei, vamos dizer assim, desde sempre. Então é algo que vem da adolescência, da infância, que gosta dessa situação e que o limiar do prazer, que é o que você falou, é mais alto que o meu e que o seu. E que cada vez o limiar do prazer dele aumenta. Então, assim, chega um ponto, até ouvi uma pergunta aqui, Ricardo, que era assim, mas o psicopata pode se matar? Pode cometer suicídio? Pode! Porque ele pode chegar num ponto em que nada mais dá prazer para ele, que nada mais satisfaz ele. Então, assim, ele já fez tudo. E nada é legal, nada mais dá prazer. Aí entra na questão, e agora? O que eu faço? É onde ele se entrega, né, cara? E ele se entrega sempre com um jogo. Por exemplo, vamos lá, vamos pegar o Ted Bundy, acima da média na inteligência. Você acha que ele mordeu a nádega da menina por acaso? Depois de ter matado 60 mulheres, ele já sabia como matar, como esconder e como não ser pego. Aí ele vai lá e deixa cravado os dentes dele lá. Pra quê? Pra ser pego. Ele andava com um carro roubado, exato, com a placa. Pra ele tava lá roubado. Quer dizer, qualquer policial que fizesse um check-in da placa ia ver que era um carro roubado. Aquele pediatra aqui de São Paulo, ele abusou da molecada a vida inteira, anos, décadas. E aí ninguém pegava o cara. As crianças não... Ele catou todas as fitas que ele tinha gravado e jogou numa caçamba de entulho na frente do consultório dele. Todas as fitas, todas. Quer dizer, o que é isso? Que é essa... O cara do parque lá, o Francisco, quando o negócio estava chegando muito próximo dele, ele catou o recorte de jornal, recortou, ele estava falando, deixou em cima lá da mesa dele, lá de onde ele era motoboy, catou os documentos da menina, queimou, jogou na privada e deu uma descargadinha meia boca e falou, não posso mais continuar aqui. Tipo, caço que é isso? Quer dizer, é como você falou, chega num nível que eu quero colocar camadas de ação na minha vida, porque o cara não sente nada no sentido de prazer. Ele quer ter aquele prazer de falar, eu já fiz uma vez, já fiz duas, já fiz três, já fiz quatro, já fiz 60 vezes. Encheu o saco. Eita. Né? Que nem, por exemplo, vou fazer um pessoal que perguntou, aí é uma especulação, vamos abstrair aqui. Os Nardones, tem gente que fala assim, nossa, jogar a filha é uma psicopatia. Será? Ou culminou numa educação dessa coisa de que você pode tudo e tal? Não sei, não é porque existe uma morte no final que a pessoa é psicopata. Você concorda com isso, doutor? Concordo 100% com você. Acho que a gente, quando vê um crime que nos deixa horrorizado, a gente já sai do pressuposto de que isso não é normal. Não é normal. Como que alguém fez isso? Eu não acredito que alguém fez isso. E aí a gente para pensar. Só que entra num outro ponto que é muito interessante, Ricardo. Quando a gente vê um crime desse, e até que é cometido por um psicopata, a gente vira e fala, isso, ele não é humano. O cara não é normal. Só que na hora do julgamento, a gente quer que ele seja condenado como alguém normal. A gente não quer que ele não seja preso por isso, por ter um problema, por não ser normal. A gente quer que ele seja preso, cadeia para ele por ter feito aquilo. Então a gente entra numa zona cinzenta, que a gente fala que é normal ou não é normal quem tem psicopatia, por exemplo. Porque assim, você quer que ele pague pelo crime como uma pessoa normal. Mas a primeira coisa que você fala ele não é normal. Que nem aquele rapaz lá que jogou que, supostamente, agora a gente tem que sempre falar supostamente, aquele rapaz que supostamente jogou a mulher lá da janela, advogado da janela. Aí as pessoas falam, nossa, é um psicopata. Será? Não dá, não é porque todo crime horrendo, né? Todo crime que abala a nossa moral, né? As nossas virtudes, então, isso é uma coisa que é legal, que esse mito também tem que ser quebrado. Não é porque você vê uma pessoa ruim, sádica, naquele sentido de, nossa, extrapolou supostamente jogar a mulher
ou jogar o filho, né, tacar fogo, é um psicopata. Não, o cara pode ter N outros motivos, né, que não é a psicopatia. E aí umas pessoas perguntaram aqui uma coisa bem legal também. Primeiro, vamos recapitular. Primeiro, você nasce psicopata. Outra, você desde criança, você tem traços, você vai... E aí é o que eu chamo de portas abertas e portas fechadas. Se eu tiver condições de extrapolar os meus traços psicopáticos aí, da psicopatia, eu vou demonstrar mais. Agora, se é uma criança que, de repente, não tem acesso a animais, não tem acesso a criancinhas pequenas, como é que ela vai demonstrar essa psicopatia? Então, é mais difícil de ver. Agora, aquela criança que tem mais contatos com animaizinhos, com umas crianças pequenas, de judiar, de corromper, né, roubar, mentir, né, pegar as coisas e ficar tudo bem, você vai ver mais. Outra, você não precisa sofrer um abuso. Tem muita gente, eu acho muito engraçado isso, principalmente os policiais, sempre quando eles pegam alguém que tem traços da psicopatia, você já foi abusado quando era criança? Eles sempre querem que tenha um start de abuso. E não é verdade. Tipo assim, tem muitos que nunca foram abusados. O Jeff Dahmer mesmo falou, eu nunca fui abusado. Eu era extrovertido. Os caras tinham até um fã-clube dele. Interessante que você falou, Ricardo, porque é o seguinte, a gente pensa nisso, então ele foi estuprado, aconteceu alguma coisa, foi uma coisa muito infância. Então daí a gente para e pensa, Suzane von Richthofen, o que aconteceu na vida dela? Ruim de trágico, ela cresceu numa família boa, numa escola boa, e aí alegam que, por exemplo, ela não recebia muito amor. Ou que o pai tinha tentado abusar dela. Mas é uma loucura, assim, pescando para tentar justificar algo que eu já estou procurando. É o tal da contaminação quando eu falo do método Ventura, né? Quando você pega ali, né, você tenta justificar pela sua alucinação. Você já tem o que você quer encontrar e vai buscar para encontrar. Aí os caras tanto falam que ele fala, eu tinha uma tia que apertava o meu bilau. Aí tipo, nossa, então é por causa disso que virou um psicopata. Quer dizer, o cara já vai atrás para buscar. E aí, obviamente, você vai encontrar, você vai achar alguma coisa ali. Uma questão assim, você sai do que aconteceu e retorna para tentar justificar. Eu só parei e pensar, quantas pessoas, por exemplo, não tem um pai e uma mãe que, por exemplo, não dão muito amor e cresce com uma babá? E quantas dessas pessoas viram psicopatas? Igual o do Ted Bundy, que alegou da questão da pornografia. Quantas crianças têm contato com pornografia? Quantos adolescentes têm contato com pornografia? E não viram psicopatas? Quando falam sobre, não precisa ter um fator estressante para isso acontecer, eu não diria isso. É uma questão genética, clara. Não adianta eu querer ser psicopata, Ricardo. Se eu acordar um belo dia e falar assim, eu quero ser psicopata, eu não consigo, entendeu? Sim. Então, assim, tem que ter a parte genética. E aí, o que seria o gatilho é muito pessoal para cada um. É óbvio, um estupro é um gatilho particular, né? Igual você falou das portas. É uma baita de uma porta. É uma porta escancarada para você que já tem uma predisposição genética fazer o quadro. Para algumas pessoas, o gatilho sei lá, seu cachorro que morreu, você entende? Então, assim, é muito frágil a gente tentar achar uma justificativa atrás simplesmente de uma coisa muito triste que eu acho que aconteceu com essa pessoa e que isso explique. Esse é o ponto. Não adianta a gente tentar procurar, que é muito natural do ser humano. É muito difícil pro ser humano entender que pode ter alguém do lado dele que é simplesmente um psicopata que não tem empatia, não sente remorso e, se precisar, vai matar alguém. O ser humano tem muita dificuldade em entender isso, Ricardo. Ele tenta buscar uma explicação para isso. Por que essa pessoa é tão ruim? É que as pessoas, elas acreditam, como eu falei, que a mente humana é pão, pão, queijo, queijo, que tudo é ciência, que tudo você vai chegar ao ponto A, ponto B, e não é assim. Às vezes é uma coisa tão subjetiva. A mente humana é subjetiva. A mente humana é subjetiva, como você falou. Às vezes, um estupro pode abrir um quadro de uma pessoa que já é. E às vezes não pode abrir. De repente ele não sentiu nada, falou, que se dane. Aí, de repente, o cara que, sei lá, acaba roubando a namorada dele, ele fala, opa, mano, coisa errada é essa? Isso não, como assim? Transando com a minha namorada? Porra. E aí desencadeia. Tanto alguém perguntou daquela menininha lá, não sei o que lá do anjo lá, que eu analisei. Eu não vi naquela menina uma psicopatia. Tanto é que ela se curou. Se fosse psicopata, não se curaria. A ira de um anjo. Não, mas ali florearam demais. Ali era uma criança sem limite. Ali era uma criança renegada. Foi 2 vezes largada no orfanato. Ela queria chamar atenção. Ela viu que chamava atenção pela sexualidade.
Então, existem... Quem não assistiu ainda, vai ver a minha análise, para vocês verem o quanto de mídia, de Hollywood, jogaram em cima daquela menina. E, na realidade, era uma menina que buscava amor, que buscava carinho, que buscava rédeas, que buscava ordem. E ela não tinha em lugar nenhum. E aí ela aprontava o que ela aprontava. Ela começa a ter um tratamento amoroso e rígido com regras. Ela chora de compaixão pelo que era ela, pelo que ela fez. O psicopata nunca choraria pelo que ela fez. Como a Suzane, ela não chora pelo que ela fez, ela não consegue. Mas mesmo fingindo, não, porque ela não consegue imaginar como é essa dor. É como eu sempre falo assim, mas como é que é o pensamento do psicopata em relação à empatia? Eu gosto de dar esse exemplo. Vamos lá. Vocês que estão assistindo o Ricardo Ventura agora e o Dr. Sadi, vocês sabem qual que é o gosto de Iguá e Coquinho? Há quantos anos vocês têm? Ah, tem gente que vai falar, tenho 25, tenho 30, tenho 50. Então, você passou a vida inteira sem saber qual é o gosto de Iguá e Coquinho. Então, você não consegue imaginar algo que você não conhece. Então, olha que loucura. Você passou a vida inteira sem saber qual era o gosto de Iguá e Coquinho. E vai continuar passando, porque eu não vou te falar. Então, o psicopata é a mesma coisa. Ele não consegue realizar na mente dele algo que ele não tem, que é o sorvete de Iguá e Coquinho lá. Ele é muito doido isso aí. Aí perguntaram, você já deu exemplo, na política. As pessoas falam assim, e no mundo corporativo? Tem? Eu acredito que sim, né? Porque... e outra, Sadi, fala uma coisa que é muito legal, que eu quero que saia da sua boca. Mais uma vez, as pessoas sempre acreditam que o psicopata ele tem que gabaritar 100% ali. Ah, o cara tem que ser pornográfico, o cara tem que matar, o cara tem que ser sádico, o cara tem que ser assassino em série e tal. Não sei o quê. Às vezes a pessoa tem traços onde ela sente prazer em ver o outro se ferrar. E ela sente esse prazer de tipo assim... Ou até, eu acho que mais ainda, você precisa chegar lá. Você precisa chegar naquele posto. O que eu tenho que fazer? Amigão, você tem que fazer isso, isso, isso. Passar por cima daquele, enganar aquele. Beleza, eu vou fazer. É mais ou menos isso? Exatamente. Qual que é a diferença entre ter traço de qualquer transtorno de personalidade e ter o transtorno de personalidade? De uma forma direta, é assim, a gente segue algo que é o DSM, que seria uma bíblia da psiquiatria. E no DSM fala, para você ter transtorno de personalidade antissocial, você precisa ter 5 dos 7 itens. Para você ser narcisista, você precisa de 4 de 6 itens. E se você tiver 3? E se você tiver 2? Não, você tem traços. Você vê que a pessoa tem traços antissociais. O que é importante falar? A grande maioria das pessoas possui algum traço de transtorno de personalidade. Assim, são vários transtornos. A gente não vai conseguir falar de todos, mas assim, a gente, obviamente, está falando agora do antissocial, que é o mais grave deles, principalmente quando a gente pega notícias e tudo mais. Mas assim, você pode ter traços de diversos transtornos de personalidade. E aí você tem 2 sinais daquele transtorno. Isso significa o quê? Você não fechou o critério, mas você tem essa predisposição, esse jeitinho, vamos dizer assim, que pode ser que amanhã, as pessoas gostam muito de seguir o DSM. Eu acho ótimo. O DSM nos dá um norte muito legal. Só que aí ficam com essa listinha, Ricardo, e falam assim, deu 3, não deu 4. Então ele não é um psicopata, pô, tudo bem, porque ele matou, fez o que quis e não tem nada a ver com psicopatia. Porque tem 3 e não 4. Aí sai o próximo DSM e fala, agora são 3 e não 4 mais. Ah, então agora ele é psicopata. Antes agora ele era. Entendeu? Por quê? Mais uma vez, pessoas elas acreditam que ciência é algo gabaritado, que você vai buscar e vai dizer assim, então se eu encontrei essas características de tudo, isso que eu tô falando não só na psiquiatria, mas de tudo. E não é assim, o ser humano, ele me corrija se eu estiver errado, Sadi, por favor. Eu creio muito, né? A minha linha é psicanálise junguiana, inclusive. Como é que você vai provar alguma coisa em relação à psicanálise? Como é que você vai provar cientificamente Jung, Freud? Você não tem como provar cientificamente, mas você prova pelo fenômeno. Ou seja, o que acontece com aquela pessoa, o resultado que ela me dá em comportamentos, em pensamentos, em desejos, em realização. Ou seja, não adianta você decorar o livrinho, decorar o gabarito e sair tentando gabaritar como você falou. Deixa eu pegar aqui o livrinho. Então não é. Então não é. Porra, e cadê a sua percepção? Cadê o seu feeling? Cadê você estudar e perceber o fenômeno? Ou seja, aquilo que está acontecendo. Tô certo ou tô surtado? Tá perfeito, Ricardo. Porque assim, principalmente na psiquiatria, diferente do que acontece, sei lá, na pneu, na cardio, faz o exame do coração, vê o exame do coração assim, tá com uma isquemia ou uma pneumonia. Você viu? Beleza, tá ótimo. Você chegou, olhou, viu um exame, o exame comprovou. Na psiquiatria não tem isso. Tem achados? Óbvio que tem achados. Então, por exemplo, a gente vê, por exemplo, que no psicopata, as 2 regiões do cérebro, o sistema límbico, a amígdala,
Tá? Amígdala não a da garganta, só para deixar claro, antes que alguém Sim, fale. a amígdala, que é onde está o basal ali, né? Onde estão as coisas o cérebro mais reptiliano, não é isso? Isso, é onde ficam as emoções, é o nosso sistema límbico. E o nosso córtex pré-frontal, onde é a parte mais pensativa, racional, e a conexão entre essas duas regiões não é das melhores no psicopata. A gente sabe disso. Por isso que a gente associa que por isso que o psicopata tem esse comportamento. Só que assim, não existe nada, que a gente até usa um termo, uma palavra aqui mais complicada, patognomônico. Não existe nada patognomônico de uma doença mental ou de um transtorno de personalidade. O que é patognomônico? É aquilo que olhei, é isso, ponto final. Que é um exame. Por exemplo, a pessoa está com anemia ou tem diabetes, olhei o exame, veio uma glicemia de 300, o paciente tem diabetes. Não tem discussão. Não adianta o que eu acho, o que eu não acho. Ele tem diabetes. Na psiquiatria não tem isso. Por isso que a psiquiatria é tão apaixonante, eu amo tanto também, né? Porque também tem um lado subjetivo da psiquiatria. E eu gosto muito disso também, né? A gente é apaixonado pela mente humana e o que é possível fazer com a mente humana. Isso que eu acho que é mais fantástico. A mente humana, primeiro, que a gente não tem, como é que eu posso dizer? A gente tem muitos estudos e, ao mesmo tempo, acontecem coisas que são assim, que você fala, cara, como é que isso aconteceu? Como é que essa pessoa superou isso? Ou como é que essa pessoa entrou nesse surto? São, às vezes, são gatilhos que fazem a pessoa entrar naquele surto. São gatilhos que fazem a pessoa startar esses momentos, né? Como você falou, pô, você tá parecendo com a minha mãe, vou te matar. Ele tem muitos gatilhos, né? Vamos para as perguntas, então? Então, vamos lá. Primeira pergunta é, se o ambiente influencia, é isso? Se o ambiente influencia o psicopata? Responde verdadeiro ou falso, V ou F? Vamos lá, eu vou dar um exemplo para você, que foi um exemplo parecido que eu dei anteriormente, o que as pessoas viram. Então o cara é psicopata, mas o pai dele é um bilionário, cresceu no meio que ele não precisa roubar, matar e tal. Ele vira um político, ele não virou um assassino. Já o outro deu o azar de nascer psicopata no meio da favela. Lá precisa matar, lá matar é bom. Lá o matar é a sobrevivência do cara. Ele entrou no tráfico, ele tem que fazer isso. Então, assim, existe uma influência. O cara é psicopata só por causa do ambiente? Não, não é. E não era essa a afirmação. A afirmação Mas influencia. Então era verdadeiro. Influencia. Verdadeiro. Todo psicopata já sofreu um abuso quando criança? Verdadeiro ou falso? Essa acho que é a mais fácil. A gente falou várias vezes aqui, né? Mas vamos ver que a pessoa... Ó, falso. Essa daí tá todo mundo acertando aí. Parabéns! O psicopata pode se regenerar? Então vamos lá, mais uma agora. O pessoal tá metendo que é falso. A Carol falou que é verdadeiro, que dá para se regenerar. Os outros, 3 verdadeiro. A Raquel falou que é verdadeiro. O psicopata se regenera? Ele deixa de ser... Existe ex-psicopata? Diz aí. Não existe, Ricardo. Assim, não adianta o cara falar assim, ó, eu fui lá... Fiquei preso 30 anos, agora eu saí, já estou regenerado e tô tudo ótimo. Não existe. Infelizmente não existe. E eu acho que uma coisa que é legal para falar, Ricardo, é que assim, quando a gente está pensando nisso, no transtorno de personalidade antissocial e no fato de não regenerar, eu uso um exemplo que é bem legal, que é assim, bem legal para contar, não para quem sofre, né? Que assim, imagina um cara que é completamente normal. Normal, 40 anos de idade, normal. Você, Ricardo, você, normal. Eu não sou normal. Então, finja que sim. Aí você tá um belo dia dirigindo o carro, sofreu um acidente e bateu a cabeça. Aí, por um motivo divino, a lesão que ocorreu no seu cérebro, especificamente nessa região que eu falei para vocês, nessa questão da amígdala e do pré-frontal. Por algum motivo foi lá a lesão. Quebrou essa conexão. A conexão já não é a mesma. O que acontece? A pessoa que não era um psicopata, e não é um psicopata, porque ele só tem isso porque ele bateu a cabeça, tá? Então isso a gente chama de transtorno mental orgânico, tá bom? Mas ele desenvolve todos os sintomas de psicopatia. E a gente não reverte mais isso, você entendeu? Sim. Foi lá, bateu a cabeça, fez aquilo. Agora a gente vai tratar isso e vai fazer ele ficar normal de novo. Não vai. Infelizmente não vai. Ele fez uma lesão cerebral que simula uma psicopatia. Ele é um psicopata? Não é porque, como eu falei, é uma coisa que vem desde sempre. Ele só desenvolveu isso porque ele teve um trauma encefálico. Aconteceu isso, não volta mais. É definitivo. Inclusive, quando eu analisei o Pedrinho Matador, que eu analisei, mas não postei ainda, eu não considerei ele um psicopata. Pelo jeito que ele contava, pelo prazer que ele contava, a maneira que ele contava é diferente de um psicopata. E o que startava as mortes é bem diferente. A narrativa, estou falando da minha área, não da psiquiatria, da psicologia em si,
mas a narrativa dele, os motivos dele eram diferentes, eram motivos de aprendizagem. Ele aprendeu a ser daquela maneira. Ele não era, tanto é que ele saiu, ele está na rua, né? Então, ele aprendeu, ele se regenerou. Por quê? Porque ele não era. Por isso que muita gente fala, mas o Pedrinho Matador, então ele não era um psicopata? Na minha opinião, ele não era um psicopata. Estou dando até um spoiler aqui da minha análise, porque a minha análise, o grande ápice da minha análise é Pedrinho Matador não é psicopata. Acho que a 4 é o psicopata não sente nenhuma emoção. Quem assistiu desde o início já sabe a resposta. O psicopata sente emoção, ele não sente empatia, ele não sente a dor do outro. Mas se ele não sentisse emoção nenhuma, ele não faria o que faz. É isso, doutor? Diga com a sua boca. Perfeito, Ricardo. Se ele não sentisse prazer, ele ia ser um cara imóvel, que ia ficar na cama, não ia ter vontade de sair de casa. Todo psicopata é inteligente. Verdadeiro ou falso? Coloca aí, galera. E aí já pode falar, porque a galera já está escrevendo. Responde aí, Sadi. Todo psicopata é inteligente? Não, o que ele tem é inteligência emocional, tá? Que é diferente. Quando você fala assim, é inteligente, você supõe que é uma pessoa culta, que vai passar em Harvard. Não tem nada disso, tá? Então, assim, você escuta o maníaco do parque falando, não sai muita coisa, assim, produtiva do que ele fala. Então, assim, não é uma lei. Não existe essa lei de é psicopata, é inteligente. Sexta, todo psicopata que cometeu um crime vai repetir esse crime? Verdadeiro ou falso, pessoal? Essa é a parcial que eu falei, Ricardo. Parcialmente, certo. Por quê? Se ele matou alguém, ele vai sair e vai matar outra pessoa? Não, necessariamente. Mas ele vai viver como um santo por aí, super educado, nunca mais vai cometer nenhum crime, vai ser maravilhoso? Não, também. Então, assim, ele vai cometer crimes? Ele vai. Assim, crimes que vão gerar para ele... Mas não necessariamente o mesmo crime. Exato. Ou seja, ele não vai deixar... Vamos lá, o psicopata pode se tornar um assassino, sim. Quando ele sai, ele vai continuar sendo assassino? Não necessariamente. Ele vai continuar sendo psicopata, mas não necessariamente um cara que comete crime de morte, vamos dizer assim. Show de bola, homem. Show de bola. Eu já me comprometi com o Sadi aqui, e ele já falou que sim, que nós vamos voltar outras vezes para falar de outros transtornos, de outras patologias. É patologia que chama, Sadi? Nesse caso, não falaria patologia, só transtorno mesmo. Porque patologia, transtorno. A gente falaria de depressão, esquizofrenia, que é uma doença. No caso, não é uma doença. Se é doença, é patologia. Se é transtorno, é transtorno. Então, o próximo, que a galera acho que de repente quer ouvir bastante, é do narcisismo. Então, a gente vai falar sobre o narcisista. Às vezes, as pessoas que estão vendo a gente, você vê, tem gente do mundo inteiro, tem gente também de São Paulo, você de Sorocaba, tem gente de Sorocaba. Se você tem consultório, se as pessoas quisessem se autoconsultar, ir lá, né, para se consultar, ou levar um parente, enfim, como é que faz? Como é que te acha? Eu acho que mais fácil é pelo Instagram, Ricardo. No Instagram Isso, é Sadi_Lanzarin. Não é difícil de achar, o Ricardo até marcou na foto da imagem, né? Sadi_Lanzarin. Tem alguma dúvida? Ficou com alguma dúvida sobre psicopatia? Quer perguntar alguma coisa? Pode mandar lá. E aí, até sobre o que o Ricardo, já que ele está me dando a possibilidade, com a pandemia e tudo que aconteceu, a gente agora tem uma evolução dentro dos atendimentos, que é a telemedicina, né? Então, assim, eu estou conseguindo atender, por exemplo, pacientes de outros países que entram em contato. Olha que legal. E lembre-se, acredite se quiser, muitas vezes a gente tem, né? Eu tenho transtorno obsessivo compulsivo, né? Eu tenho transtorno obsessivo compulsivo. Quando eu pego uma coisa para fazer, meu amigo, enquanto eu não faço aquilo ao extremo, eu fico maluco. E eu quero camadas de adrenalina. E aí, enquanto eu não entendi isso, eu até como é que eu posso dizer? Me deprimia e até ficava ansioso pra caramba, né? Porque eu queria sempre fazer o máximo, eu queria sempre fazer o ápice, e cada vez esse ápice ia indo mais para frente, mais para frente. Hoje, eu entendendo isso, eu continuo tendo o transtorno obsessivo compulsivo, só que de uma maneira mais tranquila. Ou seja, eu entendo aquilo que eu não entendia. Porque quando você está dentro do furacão, você não sabe o que está acontecendo. Então, é muito importante entender que ninguém é normal. A normalidade do ser humano é não ser normal. Muito bom, muito bom. E é o seguinte, para terminar, como é que você encontrou o Ricardo Ventura e o que você está fazendo lá no Linguagem Silenciosa, meu amigo? Você é um doutor formado, médico, fez residência, se especializou em psiquiatria, porra. O que você está fazendo lá, homem? Diz aí. Então, Ricardo, eu utilizei a linguagem silenciosa como uma forma de complemento para o meu aprendizado. Então, assim, eu acho que é muito tranquilo. Você pode ficar muito acomodado com a situação.
sou assim, aprendi isso no livro, tá tudo ótimo e tá tudo bem. E aí eu falei assim, meu, como que eu posso agregar alguma coisa no meu conhecimento e no meu dia a dia atendendo os pacientes? Igual, assim, fazendo atendimento, por exemplo, por telemedicina. Eu tô olhando o paciente por aqui. É importante que eu identifique no paciente algumas coisas. Porque, assim, o paciente chega para mim e fala que tá triste, que tá chorando e que a vida tá ruim. E eu não vejo nenhuma expressão de tristeza nele. E no final da consulta ele vira e fala para mim, mas assim, eu tô precisando de um atestado para uma semana, porque eu tô muito triste. É uma coisa que te chama atenção, né, Ricardo? Situações mais pesadas, igual eu falei, comentei com você. Por exemplo, uma paciente que chega alegando que foi estuprada, por exemplo. Não é meu papel de polícia fazer investigação. Falar assim, ó, você foi estuprada, você não foi. Só que uma pessoa que foi estuprada tem muita coisa relacionada com isso. Tem risco de depressão, pode ter tentativa de suicídio e por aí vai. Se for verdade. Se for mentira, me faz pensar em outras coisas, em outros transtornos de personalidade. Por exemplo, conseguir identificar sinais de congruência ou incongruência quando uma pessoa está me contando alguma coisa, é fundamental para o meu diagnóstico, para entender o diagnóstico, tentar entender o que estava acontecendo, o que está acontecendo com essa pessoa. E isso você usa a linguagem silenciosa. Muito, muito, Ricardo. E, cara, isso é muito legal. Então, você vê que a linguagem silenciosa, ela complementa, seja lá o que você faz. Muito bom. Então, mais uma vez, quem quer saber mais como são os atendimentos do Dr. Sadi, como ele disse, ele pode fazer tanto presencial como em qualquer parte do mundo, pela telemedicina, entre em contato com ele. E se você quer aprender mais sobre a linguagem silenciosa, o quanto que você tira de informação, além das palavras, vai lá para o YouTube, assina o canal Não Minta Pra Mim, onde toda semana tem análise, toda semana eu ensino alguma coisa. E se cadastre no nãomintapramim.com.br, porque daí quando tiver a próxima jornada gratuita de formação, para você vai ser avisado. Então, mais uma vez, muito obrigado. Tivemos picos aí de mais de 300 pessoas online. Com certeza essa live foi assistida por mais de 5.000 pessoas. E a gente se compromete a voltar com o Sadi outras vezes para falar de borderline, para falar de outras coisas aí, do narcisista e tudo mais, de uma maneira didática, simples, para que todas as pessoas entendam. Beleza? As suas últimas palavras aí, Sadi. Então, agradecer, Ricardo. Falar uma coisinha, se você me dá 1 minuto, 2 minutos para eu falar, que é uma coisa fundamental. Assim, eu acho que é muito importante a gente fazer uma educação sobre saúde mental. Como você mesmo falou, são usados de forma incorreta muitos termos na psiquiatria, como narcisista, psicopata. E aí, inclusive, aconteceu, acho que foi recentemente, do Léo Lins, que a namorada falou de autismo, e o pessoal ficou revoltado e tal. Só que, assim, o pessoal no dia a dia utiliza o termo psicopata, bipolar, e as mesmas pessoas que falaram mal assim dele, né? Que falaram assim, nossa, que absurdo ter usado esse termo. E assim, é um desconhecimento que ocorre na sociedade de uma forma geral. Não é uma coisa de uma pessoa que falou um termo assim. E aí, na cultura que a gente existe do cancelamento, vamos cancelar todo mundo que falou errado, falou autismo. E assim, bipolar, muitas vezes, é mais grave do que autismo. Entendeu? E a pessoa... quantas vezes a gente escuta alguém... Nossa, essa pessoa é bipolar. Show de bola, man. Gostei pra caramba. E é o seguinte, então, fica marcado aqui que, lógico, só daqui a um mês, daqui a 40 dias, a gente volta aí com o Sadi, porque agora vamos entrar em férias, vamos para o Natal, vamos para o Ano Novo, e aí a gente marca e avisa com antecedência. Beleza, pessoal? Então, Sadi, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Tchau, 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 tchau.